Meu nome é Cássio Politi, o papo aqui é sobre podcast e hoje eu quero falar dos podcasts exclusivos do Spotify. Você talvez já esteja sabendo que o Spotify faz podcasts exclusivos, né? Uma iniciativa que já deu bastante certo aqui no Brasil é um podcast chamado Café da Manhã, que é uma iniciativa do Spotify com a Folha de São Paulo, né? É um podcast que vai ao ar todo dia, de manhã, e traz ali as notícias do dia, né? Então é um Spotify que já está entre os mais ouvidos aqui do Brasil. Só para contextualizar, vamos ouvir um trechinho aí do Café da Manhã. Imagina só se, sei lá, num dia de chuva, você tá andando na rua, tropeça num buraco e quebra a perna. Vai, é claro, pro hospital, faz exames, é medicado, engessado e volta pra casa. Dias depois, chega na caixa de correios um boletinho de R$30 mil. Assustador, né? Pois isso pode acontecer com quem hoje precisa do sistema de saúde americano. Então, o que tem de diferente nesse podcast Café da Manhã? É que ele só passa no Spotify, por assim dizer, né? Ou seja, você não vai conseguir ouvir o Café da Manhã no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcast, em nenhum outro agregador, tá? É exclusivo do Spotify. Bom, essa iniciativa, ela não é só no podcast Café da Manhã, não, tá? O Spotify anunciou, agora em janeiro de 2020, outros 3 podcasts desse mesmo jeito, tá? Exclusivos do Spotify. Um deles se chama Assassinos em Série e tem uma semelhança aí, né? Uma similaridade, né? Com o Café da Manhã. Ele é uma produção exclusiva do Spotify, sem a Folha de São Paulo nesse caso. Ele é uma produção exclusiva do Spotify. Vamos ouvir também um trechinho aí do Assassinos em Série. Era uma noite fria e chuvosa de janeiro de 1968 em Aloha, um subúrbio nos arredores de Portland, no estado do Oregon. Lindis Lawson, uma bela jovem de 19 anos, subiu uma rua mal iluminada, carregando uma pesada maleta nas mãos. Ela tinha vindo de Rochester, em Minnesota, procurando o sol e uma vida mais tranquila na costa oeste. Bom, a lógica que tem aí por trás dessa produção, né, do Spotify, né, dele produzir conteúdo, é uma lógica que se parece um pouco com a lógica da Netflix, né, num outro ambiente, no ambiente de vídeo, né, que é a seguinte: por que eu vou ganhar dinheiro só com a distribuição de conteúdo se eu posso ganhar dinheiro também com a produção de conteúdo, tá? É a mesma lógica do Netflix, só que no ambiente de áudio, tá? Bom, eu falei que são 3 podcasts lançados em janeiro pelo Spotify. Um é esse Assassinos em Série que você ouviu agora. O outro, ele é um pouco parecido até, né? Chama Sociedades Secretas. É uma série de documentários que fala de associações, né, misteriosas, né, entidades misteriosas que existiram ou que existem por aí. Vamos ouvir também esse Sociedades Secretas. Este lugar é muito terrível e perigoso. Muitas palmeiras altas cercam a cidade como uma densa floresta. É um lugar assombroso e de difícil acesso, pois aqui vivem sarracenos pagãos hostis que atacam viajantes em áreas rasas dos rios. E há também leões aqui, em grande número. Foi o que disse um abade russo chamado Daniel, ao descrever sua peregrinação à Terra Santa em 1106 e 1107. Peregrinos como Daniel eram muito vulneráveis nesse clima desconhecido. Bom, o Sociedades Secretas, você ouviu agora, e o Assassinos em Série são produções do próprio Spotify, tá? Agora, tem o terceiro podcast lançado agora em janeiro de 2020, que o Spotify só trouxe para dentro de casa, porque ele já existia, que é da Camila Frender, o É Nóia Minha, né? Que é um podcast que fala de um assunto sério, né? Mas que é divertido ao mesmo tempo, porque a Camila se diz, eu sou uma pessoa noiada, né? E aí ela agora tem esse podcast que sempre esteve em todas as plataformas, dentro só do Spotify. Vamos ouvir também um pedacinho.
Mais um é noia minha. E aí, como é que vocês estão? Tudo noiado? Eu tô sempre. Agora a minha noia da vez é idade. Eu fiquei na pira que eu não sinto a idade que eu tenho. Eu tenho a impressão que eu meio que parei nos 27. Mas aí quando tem carnaval eu não quero sair, eu tenho 87. Então eu não sei muito bem, aí eu precisei reunir pessoas pra gente debater esse assunto tão sério e polêmico, né? Que é a nossa própria idade. Eu tô aqui com a Sara Oliveira e com o Antônio Prata. Por que que eu escolhi os dois? Porque eu tenho essa sensação que eu cresci com eles, entendeu? Porque eu lia Capricho e eu via a Sara na TV. Então eu sinto que é a minha turma que cresceu comigo da minha geração e eles vão me dizer se eles também têm essa noia, se eles sentem a idade que eles têm. A Camila consegue dar leveza para um assunto muito sério, né? Bom, isso é uma estratégia do Spotify e não é só no Brasil, não, tá? É uma estratégia mundial da empresa, tá? Como eu disse, parece um pouco com o que anda fazendo a Netflix e Spotify, Netflix fazendo isso, não deve ser bobagem, né? Lembre-se do seguinte, o Spotify está jogando pesado nessa disputa aí por território em podcasts, e ela deve ter uma briga um duelo de gigantes aí no futuro, tá? Imagina-se ou especula-se que venham para esse ringue no futuro empresas como Apple, né? Google, que já tem Google Podcasts, né? A própria Apple também já tem. Dizem que no futuro a Amazon deve vir para o ringue também. Então a gente vai ver uma batalha de gigantes ali, talvez outras que a gente nem tem no radar ainda, tá? Então não é um passo ali bobinho do Spotify ao fazer esse tipo de, jogada com as peças dele no tabuleiro de xadrez, tá? Bom, só para a gente fechar aqui, esse movimento do Spotify não é só no Brasil não, é uma estratégia global, tá? Esse site que está aí na tela é um site australiano chamado Mumbrella, tá? E eu li agora, em fevereiro de 2020, dia 27 de fevereiro de 2020, essa notícia que saiu, dando conta de que alguns podcasts exclusivos foram lançados também na Austrália, tá? Então perceba que a mesma coisa que o Spotify anunciou aqui no Brasil, anunciou na Austrália e em outros países também, tá bom? Então é isso aí. Valeu, até a próxima!